Meus queridos pais Senhor, hoje vamos falar sobre desapegando ao mundo. Desapegando esse mundo, coisa difícil, né? Porque é um mundo bonito. Mas é justamente sobre isso que vamos falar hoje, nessa tarde, né? Pra mim é tarde, não sei pra que hora é pra vocês. Mas vamos lá. A gente vai usar o texto de Mateus 6, do 19 ao 34 como base. Então eu vou ler aqui o comecinho, ele é grande, então eu vou resumir ele aqui um pouquinho. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferragem tudo consome, onde ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferragem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, ali também onde estiver o nosso tesouro, ali estará o seu coração. Muitas vezes, né, na verdade, nós, seres humanos, por vivermos este mundo, ficamos muito preocupados com as coisas. Nossa, meu Deus, que eu vou ser daqui? Por exemplo, na adolescência a gente já chega assim, né? Chega na adolescência, meu Deus, que faculdade que eu vou fazer? Onde que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer da vida? Eu vou ter filho? Não vou ter? E são muitas dúvidas e muitos pensamentos que a gente tem, principalmente na adolescência, tá? Mas durante nossa vida também, enquanto adultos e tudo, toda a gente sempre tem dúvidas e ansiedades, a gente fica inquieto. Nossa, eu tenho que juntar dinheiro para comprar um carro logo, porque eu não sei o que, papá. E só vai tendo preocupação e ansiedade. Só que o tema dessa mensagem justamente é desapegando deste mundo. E por que desapegando deste mundo? Não que você não possa ter as coisas, não é isso, pelo contrário. Você pode ter, mas o seu foco não deve estar nas coisas deste mundo. Vamos lá. Você pode conquistar tudo neste mundo. Talvez dinheiro, fama, poder, família, pode ter tudo o que você quiser neste mundo. Só que existe um ponto. E se para você conseguir tudo o que você quer neste mundo, você tiver que perder a Deus? Bom, vale a pena? Essa pergunta é o que nos traz hoje para o resultado. Se você conseguir tudo neste mundo, que você quiser tudo neste mundo, ou se você realmente dedicar a sua vida para as coisas deste mundo, você realmente pode conseguir. Só que qual será o necessário sacrifício que você vai fazer para conseguir essas coisas? E justamente, se você se esforçar só nas coisas deste mundo e focar nelas, você vai perder o foco principal, que é justamente o céu. Ao você começar a dedicar nas coisas deste mundo, você ao mesmo tempo não vai dedicar nas coisas de Deus. Você pode continuar trabalhando, juntando dinheiro, não tem problema, e juntando suas riquezas, beleza. E fazendo as coisas que você gosta, não tem problema. Mas o seu foco principal tem que estar em Deus. Ele vai dizer, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E depois ele vai dizer que não pode servir a dois deuses. Ou seja, você tem que ter pelo menos o foco em um. Ou seja, você não pode ficar focado, nossa, eu tenho que conseguir dinheiro, nossa, eu vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, não sei o que, para conseguir dinheiro. Por quê? Você vai acabar, se você trabalha de manhã, de tarde e de noite, para conseguir dinheiro, para você melhorar de vida, para você virar uma pessoa melhor, e etc. E por aí vai, vários motivos. Você já pensa aí que você não vai ter tempo para Deus, nem de manhã, de tarde, de noite. Então o seu foco deve estar em quem? Em Deus, em fazer as coisas de Deus. Por quê? Quando você busca as coisas de Deus, vai conseguindo se aproximar de Deus, e se aproximando de Deus, se aproximando de Jesus, você vai ficar perto da sua salvação. E você não vai perdê-la. Então você focar em leitura da palavra, porque a salvação ela já está conquistada. O que é pedido de nós é justamente a nossa dedicação para que a gente continue se próximo de Deus. Continue buscando a palavra, continue lendo a Bíblia, continue orando com Deus, continue jejuando, continue indo na igreja e várias coisas desse tipo. E continue pregando para as outras pessoas e por aí vai. Mas, se você perde o foco nisso, você vai começar a sair da presença de Deus. E se você sai completamente da presença de Deus, você perde a sua salvação. Por exemplo, temos vários exemplos disso na própria Bíblia. Por exemplo, Saul, que era um homem de Deus, mas aí ele foi perdendo a direção, foi perdendo o caminho de Deus e perdeu a sua salvação. Só que muitas coisas se envolvem nessa questão. E o principal é que vocês têm que saber
que o foco de vocês tem que estar em Cristo, tem que estar em Deus, em fazer as coisas para Deus. E, tipo assim, você foca em Deus e as outras coisas você vai fazendo. Você vai fazendo se der, se conseguir. Então, você vai indo na igreja de noite e vai, por exemplo, trabalhando normal. Você vai indo na igreja, mas não deixa as coisas de Deus para fazer as coisas do mundo. Então, eu tenho um compromisso para pregar na igreja este sábado. Só que surgiu uma oportunidade lá, não sei o que. Tipo assim, não que você vá ficar só também por coisa das coisas de Deus. Só que as coisas de Deus há um sacrifício. Então, por exemplo, você tem que ter um esforço, uma dedicação. Então, você precisa se dedicar para as coisas de Deus, para conseguir a sua salvação. E se você, voltando à pergunta, se você conseguir tudo nesse mundo, mas perder a sua salvação, não vai lá a pena. Porque a salvação, ela é eterna e a perdição também é eterna. A vida, ela é passageira. Uma pessoa, no máximo, ela vai ter aí no caso, um dia, até, vamos supor, no máximo 150. Isso eu estou estourando, tá? Porque as pessoas vivem muito menos que isso hoje. Então, 150 anos comparado a uma vida eterna, vale a pena? Na minha concepção, não. Então, você perder a vida eterna para ter um sofrimento eterno por 150 anos, não vale a pena de jeito nenhum. Consegue entender? Francisco, mas você não está sendo extremo demais? Não, justamente pelo que vem depois na palavra. Lá no final, né, Deus vai falando aqui que a gente não deve se preocupar com essas coisas, porque Ele traz essas coisas. Então, Ele vai dar exemplos, né, que a natureza em si, se você olhar, ela não fica se preocupando. Por exemplo, a árvore não se preocupa se hoje ela vai ser regada ou não. A ave, ela não se preocupa se hoje, se ela acabou de comer, ela não vai se preocupar se amanhã ela vai ter comida ou não. Ela não vai se preocupar nisso. Por quê? Porque Deus sustenta ela. Então Deus, ele deixa claro aqui na palavra, se Ele sustenta toda essa natureza, por que Ele não sustentará a gente que é tão precioso para Ele? Nós, cristãos, que justamente nós, humanidade, né, na verdade, que Ele deu a sua própria vida por nós, porque Ele não vai se preocupar de tal modo conosco, e até mais, não é? Então justamente Ele traz. Então no final Ele faz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos, porque todas essas coisas o gentil procura. De certo, vosso Pai bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Então, o que Deus ele traz aqui? Cada dia tem sua dificuldade. Não tem por que você ficar se preocupando com amanhã. Foca hoje em Cristo, foca hoje em buscar a Deus, foca hoje em se concentrar em Cristo. E todas as demais coisas, você buscando a Deus, deixando Ele em primeiro lugar na sua vida, e buscando a Ele acima de tudo, sacrificando as coisas por Ele, Ele vai te dar. Ele deixa claro aqui, meu querido, Ele vai te dar a casa que você precisa, Ele vai te dar o carro que você precisa para trabalhar, Ele vai te dar a família que você precisa para ser feliz, Ele vai te dar tudo o que você precisa. Basta só você buscar primeiro Ele. Você tem que buscar primeiro Ele, e essas coisas Ele vai te dando. Ele sabe o que você precisa e o que realmente você necessita, né? Porque às vezes a gente quer avião, mas é só para andar um avião, porque a gente não precisa de um avião. Mas talvez você precisa de um carro. Por quê? Seu trabalho é longe e você precisa de um carro. Deus vai te dar um carro se você buscar Ele em primeiro lugar. Não que você vá buscar a Deus pensando nessas coisas, mas é justamente o que isso a palavra traz. Você não deve ficar pensando nessas coisas, se preocupando com essas coisas. Apenas foque em Deus, foque na sua caminhada com Deus, foque em alcançar ou em buscar a salvação. E todas essas coisas Deus vai acrescentar uma por uma na sua vida. Ele vai acrescentar uma esposa decente para você, um esposo decente, vai acrescentar uma casa para você, vai te dar condição que você nem tinha. Às vezes a gente fica inquieto, gente, eu não tenho dinheiro para comprar um salgado hoje, como que eu vou comprar uma casa amanhã?
E às vezes a gente tem essa preocupação, eu tenho essa preocupação, mas a gente não deve ter. A gente deve lembrar, focar apenas em Deus. E Deus vai dando a direção, Ele vai abençoando as coisas. Nem que Ele tenha que te dar, tirar de alguma pessoa para te dar. Nem que Ele tenha que... Nem que Ele faça uma pessoa que já tem prosperidade te abençoar. Mas Ele vai arrumar um jeito. O que cabe a nós hoje é somente buscar a Ele. Pois a gente não sabe se a gente estará vivo amanhã. Então, imagina, você está tentando conquistar as suas coisas, você sai, começa a desviar da palavra de Deus, e aí amanhã você morre, você vai ser condenado ao inferno. Por quê? Porque você não buscou a Cristo enquanto estava vivo, você focou nas coisas e se perdeu no meio do caminho. Ou seja, busque as coisas de cima, em primeiro lugar, as coisas do alto, busca a presença de Deus, busca se encher de Deus, estar conectado com Deus, e todas as outras coisas, Deus ele vai te acrescentar, por como Ele mesmo disse, eu sei de todas as coisas que vocês precisam. Então é isso a palavra, que vocês foquem em buscar a Deus e que o foco de vocês esteja na salvação em primeiro lugar. Com Deus, Deus abençoe todos vocês.